Você quer saber como funciona o tratamento das crises de ansiedade? No vídeo de hoje eu vou explicar como funciona o tratamento das crises de ansiedade através da técnica cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, para você conhecer um pouquinho dos bastidores e como funciona esse tratamento através de duas vias, através do tratamento direto das crises e através do tratamento indireto das crises, que também é muito importante, talvez seja até mais importante do que o tratamento direto das crises. Então vamos lá ao vídeo sem mais delongas. Primeiramente, o psicólogo passa por uma fase de entrevistas, de aplicação de testes, ou seja, de descoberta do paciente. E nessa fase ele descobre uma porção de questões que podem interferir e ajudar no tratamento, como gatilhos da ansiedade, a intensidade da ansiedade, a frequência que ela acontece, como aquele paciente lida com as preocupações diárias que influenciam demais no nível de estresse. E a gente sabe que as crises de ansiedade, elas acontecem com mais frequência quando o indivíduo acumula estresse no seu dia a dia, né? Ou quando ele tem uma grande dificuldade de lidar com o estresse e com a ansiedade. Então, nesse caso, as crises de ansiedade aumentam a probabilidade de acontecer. Então, o psicólogo precisa descobrir quais são as fontes de estresse e de preocupação, como é que foi a infância desse indivíduo. O terapeuta cognitivo, ele dificilmente fica na infância do indivíduo, não é? Ele dá continuidade no que está prejudicando o indivíduo no dia a dia, no aqui e agora, ou seja, como é que ele vai fazer para seguir em frente sem ter aquelas crises ou diminuindo a intensidade das crises para que ele continue vivendo sua vida. Mas inicialmente, o psicólogo precisa fazer esse mapeamento da infância para entender quais foram as influências nas primeiras infâncias, porque a infância é muito importante realmente para o indivíduo e precisa ser entendida. Depois dessa fase vem uma fase de objetivos de terapia, onde normalmente o psicólogo começa a trabalhar em cima das crises de ansiedade. E aí que vem as duas vias de tratamento, a de forma direta e a de forma indireta. De forma direta é aquele grupo de técnicas que envolvem o ataque direto às crises, digamos assim. Quando o indivíduo começa a aprender técnicas de respiração, de relaxamento muscular, técnicas de distração, de reestruturação de pensamentos, né? A gente sabe que o indivíduo que tem crise de ansiedade, ele tem muitos pensamentos catastróficos, ele acha que ele pode morrer, que ele pode ter uma parada cardíaca, ou que ele pode estar enlouquecendo, enfim, que ele não vai suportar aquelas crises. E todos esses pensamentos que povoam a cabeça do indivíduo, eles podem ser reestruturados através da técnica da terapia cognitivo-comportamental. E aí o psicólogo ajuda, através de técnicas criadas para esse propósito, ajuda o paciente a ir reestruturando essa forma de pensar, e principalmente no momento das crises, né? Então ele aprende a outras formas mais efetivas de pensar. O psicólogo também passa algo chamado psicoeducação, né? O que é psicoeducação? Que é quando o indivíduo aprende tudo sobre o que são as crises de ansiedade. Inclusive tem um vídeo aqui, eu vou indicar, no finalzinho desse vídeo eu vou indicar, onde eu falo um pouco sobre o que são as crises de ansiedade, como elas funcionam, todos os sintomas, coração disparado, etc., para que você aprenda melhor sobre suas crises de ansiedade. Nessa fase de psicoeducação, o psicólogo ensina para o paciente o que significa cada um dos sintomas, por que ele tem medo de enlouquecer, por que ele tem medo de morrer, porque ele tem esses pensamentos que são muito frequentes e comuns para pessoas que sofrem com crise de ansiedade. Então esse é o trabalho, a via direta de trabalho em cima das próprias crises de ansiedade, ou seja, ensinando a lidar com aqueles momentos de tensão, aqueles momentos de picos de ansiedade, a passar por eles, a administrar aquela situação, psicoeducando o indivíduo, ensinando a ele o que são as crises de ansiedade, o que elas significam, não é? Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, de distração, etc. A segunda via de tratamento é a via indireta, que acaba sendo mais importante dentro do tratamento da psicoterapia do que a própria via direta. Por mais que o paciente chegue em terapia com o anseio de controlar suas crises, nós sempre buscamos entender o que está por trás, quais são as raízes ali por trás dessas crises, já que a crise em si é um sinal de alerta de uma sobrecarga que ele está carregando ao longo da vida, uma sobrecarga de estresse, uma sobrecarga de ansiedade, de medos, de insegurança, preocupações. E através desse trabalho indireto nós começamos a aprofundar no significado das crises de ansiedade, no significado da própria ansiedade na vida desse indivíduo, para conseguir identificar as raízes do problema.
Muitas vezes o psicólogo acaba descobrindo, junto com o paciente, que as origens do problema é a dependência do paciente, ou é o nível de sobrecarga, a dificuldade de lidar com as preocupações, a dificuldade de lidar com a interação social, enfim, tem vários significados. Cada pessoa, cada indivíduo vai ter um significado por trás das crises. Enquanto esse significado não é descoberto, o indivíduo acaba sofrendo, tentando tratar as crises, mas elas voltam em outros contextos de uma forma diferente. Ele acaba aprendendo técnicas que administram a crise naquele momento, mas elas vão voltar em outras situações, porque a raiz do problema não foi resolvida. É o que acontece normalmente com pessoas que vão, por exemplo, para o Google, não é? Como técnicas para passar por uma crise de ansiedade. Aí tem lá a técnica Calme-se, tem outras técnicas que são usadas dentro de uma programação terapêutica, mas elas de forma isolada, elas vão administrar a crise, mas não vão lidar com a raiz do problema, que é muito mais profunda e que depende ali do direcionamento do psicólogo através do diálogo, da comunicação e de técnicas, né, criadas para esse propósito. O psicólogo vai sondando, investigando, fazendo um trabalho investigativo mesmo até chegar à raiz da questão e ajudar de fato esse paciente a entender o significado das crises de ansiedade. Normalmente quando a gente tenta entender isso sozinhos, nós nos frustramos porque nós temos uma série de defesas, né, sobre o nosso próprio entendimento. Então às vezes a gente tenta sondar esse próprio significado e não consegue. E a terapia, através do diálogo, consegue chegar nesse significado. Paciente e terapeuta montam um programa terapêutico que funcione mais para aquele indivíduo, porque cada indivíduo é cada indivíduo é complexo dentro da sua complexidade. Então, cada indivíduo vai ter um tipo de programa terapêutico diferente, segue essa lógica de entrevista inicial e depois esse trabalho nas duas vias, na via direta e na via indireta, mas cada indivíduo vai ter um programa terapêutico diferente. Se esse indivíduo usa medicação ou não, se é adolescente, se é idoso, se é adulto, se é casado, se é solteiro, enfim, tem as particularidades do indivíduo, né? Por exemplo, a profissão do indivíduo, né? Se esse indivíduo ele trabalha numa profissão que coloque a vida dele em risco, por exemplo, ou ele trabalha numa profissão que é altamente estressante, então o psicólogo vai precisar administrar esses estressores que estão à volta do indivíduo, porque se não houver essa administração desses estressores, as crises de ansiedade vão voltar a acontecer com a mesma intensidade, da mesma forma, enfim. Então, todo esse entendimento que só a terapia pode proporcionar. Então, eu espero ter ajudado vocês, para vocês entenderem um pouquinho dos bastidores. Tem algumas coisas também que são importantes, como por exemplo, o psicólogo ao longo da entrevista ele vai colhendo ali traços de personalidade, ferramentas, né, coisas que o paciente aprendeu ao longo da vida para lidar com a sua ansiedade, que já funcionaram, aí o psicólogo vai incluir isso no tratamento. O trabalho com a autoestima, que é algo muito importante. A autoestima é fortalecimento emocional, né? Então tudo isso é muito importante. O trabalho com a autocompaixão. A autocompaixão é a capacidade que você tem de se acolher, de se entender, de se respeitar. Tudo isso faz muita diferença para o trabalho das crises de ansiedade. Então, basicamente é assim que funciona o trabalho, os bastidores do trabalho de um psicólogo clínico nos casos de ansiedade, né? Não estou falando aqui do trabalho do psiquiatra, estou falando do trabalho do psicólogo que trabalha sem a medicação, tá? Então, espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui, agora no finzinho, sobre o que são as crises de ansiedade, né? O que significam os sintomas. Isso pode ajudar vocês a começar a entender, né, o que significam os sintomas e trabalhar também com eles, com essa informação. Então um abração, espero vocês na próxima semana com muito mais vídeo. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, isso ajuda o YouTube a distribuir mais esse vídeo para outras pessoas que também precisam desse conteúdo. E também me ajuda a voltar aqui, né, e produzir para vocês. Isso me empolga, me motiva a voltar aqui e produzir esses vídeos para vocês. Um abração e até a próxima.